Depois de eu ter feito uma lista de mesmo nome para os anos 2010, ficou claro que eu iria fazer sobre a década anterior. É só ver a quantidade de bons filmes lançados nessa época. Antes de tudo, como sempre, eu preciso mencionar que essa lista funciona como retrospectiva da década e também com indicação de algumas obras. É claro que vão faltar alguns filmes, infelizmente. Eu tive que tirar alguns que não considerei relevantes o suficiente para entrar nessa lista. E como o gosto é subjetivo, talvez o seu filme favorito esteja aqui, mas não mencionado como um dos melhores. Então, sem muita enrolação, aqui vão os grandes sucessos, as produções independentes, as animações e tudo que saiu de bom de ficção científica entre os anos 2000 e 2009. A década de 2000 trouxe algumas coisas que receberam uma reação bem negativa da crítica, como o filme A Reconquista de 2000, que redefiniu tudo que conhecemos sobre John Travolta e o ângulo holandês. Mas também tivemos algumas surpresas de diretores que já eram conceituados, mas conseguiram conquistar o público sci-fi, como Danny Boyle com seu filme Sunshine: Alerta Solar. Este é um filme sobre uma equipe de astronautas enviados em uma missão perigosa que envolve salvar o sistema solar, tentando evitar que o Sol se apague. Então, eles planejam utilizar energia nuclear para reacender a estrela gigante. Eu sei que o conceito parece um pouco bobo, mas o drama e os efeitos visuais nesse filme são muito bem feitos. E ainda tem a música, que é incrível. As tomadas externas da nave com a composição musical complementando os visuais é impecável. Até mesmo o Michael Bay decidiu dar uma diminuída no seu ritmo de explosões e dirigiu uma produção mais conceituada chamada A Ilha, em 2005. Esse é um filme sobre uma colônia de treinamento misteriosa que acaba levando um dos seus membros a questionar se tudo aquilo não seria apenas parte de uma grande conspiração. O elenco é ótimo e a premissa é bem interessante, mas eu já aviso que o filme se perde um pouco na segunda metade e o Michael Bay não resiste em colocar um pouco de ação desenfreada em alguns momentos. Ainda assim, é um filme competente. E enquanto eu anotava aqui os filmes para essa lista, eu notei que o nome do Steven Spielberg aparecia várias vezes. Isso porque ele produziu 3 obras do gênero nessa década. A primeira delas foi o filme Minority Report: A Nova Lei, em 2002, adaptação do conto clássico de Philip K. Dick, que aqui é estrelado por Tom Cruise. E a parceria entre o diretor e o Tom Cruise parece ter ido tão bem que os dois se reuniram na nova adaptação de Guerra dos Mundos em 2005. Mas o terceiro filme do Spielberg veio, na verdade, antes desses dois, e rende até hoje opiniões bastante divergentes. Eu estou falando de AI, Inteligência Artificial. Na verdade, o projeto original de inteligência artificial era de Stanley Kubrick, e esse filme falaria de um sintético em forma de garoto que deseja se tornar um menino de verdade. É basicamente Pinóquio, só que mais triste. E Stanley Kubrick esteve em conversas com Spielberg e fez o pedido para que o amigo terminasse o filme caso ele não pudesse e se a tecnologia permitisse. Perfeccionista como sempre, Kubrick nunca ficou feliz com o resultado. E depois da sua morte, Spielberg partiu na missão de realizar o filme. Ele reuniu um ótimo elenco, efeitos especiais muito bons para a época e deu seu próprio toque no roteiro. Essa mistura dos dois é uma boa ideia porque mesclou a abordagem mais técnica do Kubrick com os filmes mais focados na interação entre os personagens do Spielberg. E mesmo que alguém possa considerar os estilos conflitantes, ainda é um filme cheio de momentos criativos. E se você é daqueles que tem problema com o terceiro ato, eu indico que você assista o meu vídeo sobre o assunto, onde lá eu debato isso com mais detalhes, mas vamos continuar com a lista. Antes eu mencionei aqui o filme Minority Report, que é uma adaptação do Philip K. Dick, mas essa não é a única adaptação de uma obra dele nessa época. É claro que houveram algumas bem ruins, como essas aí, mas um dos filmes que melhor captou a identidade do autor foi O Homem Duplo. O filme fala sobre esse policial disfarçado investigando uma nova droga alucinógena, mas a sua própria identidade e percepção do que é real começa a ficar cada vez mais borrada. Logo na premissa dá pra entender que essa é uma típica narrativa do Philip K. Dick, mas o filme consegue ir um passo além do enredo e trazer uma paranoia e confusão pro formato usando a técnica de rotoscopia para capturar as atuações em diversas camadas sobrepostas que fizeram o visual casar perfeitamente com a proposta da história. What is that supposed to mean? I'll tell you what it means, Freckles. It means that if you take too much of that stuff, you not only start seeing and feeling buggy bugs all over you, but you start talking like and no one can understand you. Assim como na lista anterior, eu deixo aqui uma obra onde as relações humanas são mais fortes que todo o conceito sci-fi em volta. E não é todo dia que temos uma obra do gênero que fale sobre relacionamentos com tanta força quanto o brilho eterno de uma mente sem lembranças. A direção de Michel Gondry e o roteiro de Charlie Kaufman já deveriam ser o suficiente para entender o quão bom é esse filme. Na trama do filme, Joel não aguenta mais lembrar do passado depois de terminar o seu relacionamento com Clementine. Para resolver isso, ele decide passar por um procedimento experimental
que promete apagar, literalmente, todas as memórias que ele tiver dela. É claro que a ficção científica está no filme inteiro, não apenas na representação mental do protagonista ou na tecnologia da premissa. Afinal, a relação de Joel e Clementine é o conceito mais complexo da obra. Os anos 2000 também foram bons para produções em menor escala. Mesmo sem ter o orçamento dos filmes mencionados anteriormente, elas conseguiram certa notoriedade e respeito entre a crítica e o público, como o melancólico e desesperador A Estrada de 2009. A obra é estrelada por Viggo Mortensen, que interpreta um pai tentando completar uma viagem com seu filho em um futuro completamente destruído e sem esperanças. As atuações são incríveis e a ambientação é tão desoladora que você vai sair desse filme com uma enorme tristeza, mas um minúsculo pingo de esperança. Eu também separei aqui o claustrofóbico filme Lunar, de 2009, que usou a maior parte do seu orçamento para pagar o elenco e a construção do cenário. O filme é dirigido por Duncan Jones e é completamente focado no personagem Sam Bell, um astronauta trabalhando sozinho em uma base lunar de coleta de hélio para poder abastecer a Terra com um combustível mais saudável. Mas a sua missão de 3 anos toma um rumo diferente quando a solidão atinge o astronauta e ele começa a questionar a sua própria sanidade naquele lugar. O filme tinha toda a chance de ser um desastre por conta da pouca locação, essa claustrofobia causada pela proposta do filme. Mas o que fez a obra funcionar de verdade foi o carisma do protagonista Sam Rockwell. Mas se tem um filme que continua pouco conhecido, mas conseguiu aclamação em quase todo o festival e agora é considerado um cult do gênero, eu não posso esquecer de mencionar Primer, de 2004. Dirigido por Shane Carruth, Primer provavelmente é o filme mais complexo dessa lista inteira. E quando eu digo isso, eu não quero desmerecer a narrativa ou a decisão estética de qualquer outro filme aqui. Ainda mais porque Primer não tem um apelo visual impressionante. A verdade é que esse filme foi escrito da maneira mais crua possível. Os termos técnicos não são explicados em ponto algum, a ciência é contada por quem entende, para quem entende, e nós ficamos ali tentando compreender o que eles estão falando. Mas acredite ou não, essa parte é fácil, porque depois de um tempo você começa a entender a premissa, e aí entra toda uma trama envolvendo viagem temporal, traição e conspiração. E é nessa hora que se deve prestar toda a atenção que você tiver. Então se você olhar 2 segundos pro seu celular assistindo esse filme, você vai ficar completamente perdido. Na verdade, você só vai entender esse filme mesmo lá na segunda vez que você assistir. Ou na terceira, ou mais. E eu nem me atrevo a falar em mais detalhes sobre o enredo, porque eu assisti esse filme há 10 anos pela primeira vez, e toda vez que eu revisito ele, eu acho que entendi apenas metade. Mas tenha em mente que essa é a jornada de 2 amigos engenheiros que se arriscam em um projeto e acabam criando uma máquina do tempo, mas aos poucos passam a se distanciar. Alguns podem achar que é apenas um filme conceito, mas há um drama pessoal bem desenvolvido, mesmo que pareça estar em segundo plano. E já que estamos nessa de baixo orçamento, vale lembrar dos Found Footage, aquela técnica que virou mania entre os estúdios que querem lucrar em cima de um formato que economiza bastante no orçamento graças ao uso amador da câmera. Maldito seja a Bruxa de Blair, a culpa é sua. 2 grandes sucessos saíram desse formato, Cloverfield e Distrito 9. Enquanto Cloverfield mescla elementos de terror e cinema catástrofe e rendeu uma ótima continuação, e depois uma outra, só que essa é péssima, quem merece o destaque aqui é Distrito 9. Não apenas por ser uma ficção científica inteligente com um teor político pesado, mais intrigante e efeitos especiais de qualidade, mas por ter lançado a carreira de Neil Blomkamp, que depois trouxe longas como Elysium e Chappie. Em Distrito 9, uma nave alienígena pousa na África do Sul, e anos depois os visitantes continuam entre nós, refugiados em um campo chamado Distrito 9. A população está cada vez mais incomodada com a presença dos seres de outro mundo, e no meio de tudo isso, um funcionário do governo é mandado para lá com o intuito de expulsar os visitantes. Mas como é de se esperar, as coisas não dão tão certo assim. Esse filme marcou a década passada por conta da sua abordagem, mais realista aos elementos de ficção científica, e a decisão de seguir um falso formato documental ao estilo Found Footage, que foi, por incrível que pareça, uma decisão bem inteligente aqui, e funcionou muito bem pro filme. E para fechar essa parte dos filmes de orçamento mais modesto, segue o meu queridinho O Homem da Terra de 2007. Eu já falei sobre esse filme por aqui algumas vezes e você pode ver o vídeo que eu fiz sobre ele. Mas para quem não conhece, essa é de longe a obra mais barata de toda essa lista, mas conquistou o público por conta do seu excelente roteiro, que foi o último do mestre Jerome Bixby. A história segue o professor John Oldman, que reúne seus colegas de trabalho para entregar uma revelação sobre o seu passado que pode mudar completamente a forma que todos compreendem o conceito de vida e tempo. What if a man from the Upper Paleolithic survived until the present day? What do you mean, survived? Never died? Yes. Indo agora para algo mais leve, sem muita intriga política ou conceito complexo, tivemos alguns filmes bem divertidos, como
MIB Homens de Preto 2, que foi um tremendo sucesso assim como o primeiro. É uma continuação sólida e bem engraçada que mais uma vez reúne a dupla de agentes, K e J, para derrotar uma ameaça alienígena. E por falar nisso, foi nessa década que foi lançada a primeira adaptação cinematográfica de O Guia do Mochileiro das Galáxias, baseado na divertida obra de Douglas Adams sobre um homem comum sendo salvo da destruição da Terra e descobrindo o quão aleatório é o universo. Com efeitos visuais e um elenco de qualidade, essa pode não ter sido a adaptação perfeita do livro, mas ela é muito boa para introduzir novos fãs ao humor de Douglas Adams. Também foi nessa mesma época que saiu Zathura. Dirigido por um Jon Favreau pré-Homem de Ferro, a história é basicamente um Jumanji no espaço, mas ela consegue ter personalidade suficiente para se diferenciar. Na trama, Walter e Danny são mandados ao espaço por conta de um jogo de tabuleiro mágico e tem que descobrir como sobreviver a todas as ameaças dele. E para fechar essa parte de comédia, eu decidi destacar a divertida, porém assustadora sátira Idiocracy. Na trama, o cabo Joe Bowers é selecionado para participar desse programa militar secreto, um experimento que o coloca em hibernação por 1 ano. Mas o projeto passa a receber várias críticas e é esquecido pelo governo junto da cápsula de Bowers, que acaba acordando 500 anos depois em um futuro com uma sociedade incrivelmente estúpida e alienada por conta de comercialismo, propagandas exageradas e a dominação de grandes empresas. Isso faz com que Joe, que era apenas um homem comum, torne-se a pessoa mais inteligente do planeta. Dirigido por Mike Judge, essa era para ser apenas uma comédia satírica do consumismo e propaganda do começo da década. Mas aí tivemos algumas piadas que fazem paralelo curioso com a nossa atual situação, como celebridades em cargo político ou a forma como marcas têm tomado conta de instituições e serviços. Mas eu pretendo falar em detalhes sobre esse filme em um vídeo futuro. Então, vamos seguir em frente. And that's Secretary of Education. It's kind of stupid, but he's President Camacho's stepbrother. Still does a pretty good job, eh? Agora chegou a vez das animações. Esse formato de cinema que é tão pouco reconhecido pelo incrível potencial que possui para contar histórias. Primeiro, vale lembrar de algumas animações mais populares, como o delicado e divertido Wall-E, que até hoje está no meu top 3 da Pixar. Mas também há outras obras que conseguiram um público fiel, principalmente no Brasil, mas não tiveram o retorno financeiro que o estúdio queria, como o impressionante Planeta do Tesouro, que tem sido negligenciado pela própria Disney, e Atlantis, que até foi melhor em questão de reconhecimento mundial, tanto que rendeu a continuação. Esses dois últimos são filmes que eu adoro, mas eu admito que eles possuem problemas. Mas não dá pra viver só de Disney, e do outro lado do oceano surgiram animes excelentes, como Metrópolis. E eu não tô falando do clássico de Fritz Lang, mas da história baseada no mangá de Osamu Tezuka, que também traz um festival visual bastante característico. Além desse, para os fãs do anime Cowboy Bebop, foi em 2001 que tivemos o lançamento do filme, que não serviu de continuação, mas era mais uma conexão entre 2 episódios próximos do fim da série. Ele só funciona mesmo para quem já conhece a série, mas eu coloquei aqui porque ele é muito bom. Outro filme que passou a receber mais atenção com o passar dos anos foi A Garota que Conquistou o Tempo, de Mamoru Hosoda. Essa é a história de uma jovem que descobre uma maneira de viajar no tempo, mas também precisa contar todos os problemas que um adolescente passa na época do colégio. É um filme bem contido e uma história bem charmosa e divertida que você vai querer revisitar várias vezes. Mas para fechar essa parte de animações, eu sou obrigado a mencionar o brilhante filme Paprika, inspirando filmes como A Origem, de Christopher Nolan. Sério, tem muitos paralelos e referências visuais diretas. Esse foi o último longa do gênio Satoshi Kon, antes dele morrer por conta de um câncer. Mesmo tendo uma filmografia quase impecável, com filmes como Millennium Actress ou Perfect Blue, Paprika foi a sua maior e melhor obra. O filme envolve o roubo de uma máquina que permite que os seus usuários entrem nos sonhos alheios. Com a ajuda da terapeuta Shiba Atsuko, um detetive pode evitar que um plano desastroso tome conta do mundo real ao atravessar a barreira dos sonhos. E eu paro por aqui sem dar mais detalhes porque vale a pena descobrir cada pedaço desse mundo e ficar fascinado com os visuais e a incrível montagem de Satoshi Kon. Mas se eu tiver que escolher um filme essencial dessa década, é a obra-prima de Alfonso Cuarón, Filhos da Esperança. Em um futuro onde as mulheres não podem mais ter filhos e a pessoa mais nova do mundo acabou de morrer, Theo Farrell, interpretado por Clive Owen, recebe a missão de tomar conta e transportar uma jovem grávida que corre incontáveis riscos e um mundo em caos. Esse filme tem um excelente elenco, atores comprometidos e a ambiciosa direção de Alfonso Cuarón, que começa a experimentar com planos sem corte e movimentos de câmera impossíveis. Filhos da Esperança é uma obra indispensável que dialoga com temas impactantes de maneira honesta e inteligente, como religião, imigração e identidade. Facilmente o meu favorito dessa década e o que melhor representa. 100 years from now, there won't be one sad fuck to look at any of this. What keeps you going? You know what it is, Theo? I just don't think about it.
E é tudo por hoje. Essa é uma lista cheia de filmes, e mesmo que talvez eu não tenha destacado algum dos seus favoritos, eu posso ter mencionado ou usado nas imagens. Independente de ter ação, drama ou comédia, eu acredito que todos esses merecem ser assistidos. Deixe nos comentários qual filme merecia estar aqui e qual você tem mais interesse em assistir. Meu nome é Roberto, esse é o Primeiro Contato. Até a próxima, bons filmes.